Olá, personas! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da série Radiciação, Conceitos Básicos. Esta é a aula 2 e falaremos sobre raiz cúbica. Considere a situação. Imagine se quisermos calcular qual a quantidade de cubinhos há em cada cubo maior usando a multiplicação. Então vejam que nós vamos multiplicar aqui as três dimensões, comprimento, largura e altura. Porque veja bem, aqui o comprimento deste cubo aqui é 1, a base aqui é 1 também. E a altura também é 1. Neste aqui, o comprimento 2 e a largura 2. Veja que ao multiplicarmos 2 por 2, nós já temos a quantidade de cubinhos nessa base aqui, ó. Você pode observar que são 4, ó. Na parte de cima dá para ver muito bem, tem 4, estão um em cima do outro. Então, aqui embaixo 4 cubinhos. E 2 camadas, tá vendo? Então, a altura aqui, ó, vezes 2, multiplico pelo número de camadas. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. 8 aqui no caso é o volume. Então este cubo aqui mede 8 de volume, ou seja, ele é composto de 8 cubinhos, que é usado como unidade de medida. Seria 8 centímetros cúbicos, por exemplo. Esse outro cubo aqui, 3 aqui de comprimento, 3 de largura e 3 de altura. Quando eu multiplico comprimento e largura, eu tenho a medida desta superfície aqui da base, 3 vezes 3, 9. E qual a altura? Aí eu tenho o número de camadas. São 3, com 9 em cada camada. 3 vezes 3, 9, vezes 3, igual a 27. 27 é o volume deste cubo aqui. Mas nós já vimos que quando há uma multiplicação do mesmo fator, se repetindo aqui, nós podemos simplificar através da potenciação. Então ficaria assim, ó, o volume deste cubo, 1 elevado ao cubo, que é igual a 1. O volume deste outro de aresta, aí eu não digo que é lado mais, eu digo que é aresta, que é um encontro, cada aresta é composta pelo encontro de duas faces aqui, ó. Então, o volume aqui, 2 elevado ao cubo, porque é 2 vezes 2 vezes 2, igual a 8. E neste aqui, 3 elevado ao cubo é igual a 27. Por isso que o expoente 3 tem um nome especial que se chama cubo. Tem a ver justamente com a determinação do volume de um cubo. E nós estamos falando nesta parte de chegar no volume, porque se invertermos a situação agora, imagine então que você seja informado sobre o volume de cada cubo e te perguntam qual a medida da aresta de cada um. Então, neste caso aqui, ó, o volume dele aqui é 8. O volume deste cubo aqui é 27 e o volume deste é 1. Então, como nós calculamos a aresta, começando do volume? Temos o volume e queremos saber qual o valor dessa aresta. Veja aqui, de uma maneira bem simples, para chegar nesse 8, já que o cubo tem arestas iguais, então as três dimensões têm a mesma medida, nós multiplicamos as três dimensões para chegar nesse 8. Então, que número multiplicado por ele mesmo, 3 vezes, chegamos em 8. Daí surge aqui a ideia da raiz cúbica, que nós simbolizamos assim, ó. Esse símbolo aqui, normal da raiz, e este 3 é justamente o índice da raiz, que mostra que aqui temos 3 dimensões. Raiz cúbica do 8. Raiz cúbica de 8, eu quero saber o seguinte: qual é a aresta do cubo que tem volume 8?
a aresta é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. 2 elevado ao cubo é igual a 8. Então, aqui, raiz cúbica de 1 é igual a 1 mesmo, porque 1 vezes 1 vezes 1, eu chego em 1 aqui. Qual é a raiz cúbica de 27? É igual a 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Então, extrair a raiz cúbica é descobrir quanto mede cada aresta do cubo. Então, extrai aí a raiz cúbica de 27. É igual a 3. Então, nós entendemos que este cubo tem aresta 3. E eu não preciso dizer que marcar todas as arestas, porque são de mesma medida. Basta eu multiplicar as 3 dimensões, que todas medem 3, e aí nós chegamos no volume 27. Tá legal? Então este é o sentido de raiz cúbica. E lembrando que raiz quadrada e raiz cúbica são as duas que nós podemos aplicar, que nós podemos enxergar. No caso, a raiz quadrada é bidimensional. A raiz cúbica é tridimensional. Agora, a quarta dimensão em diante já não dá para enxergar. É uma outra forma mais avançada. Tá? Por exemplo, a raiz quarta tem a ver com a quarta dimensão, que se liga ao hipercubo, só que não dá para aplicar, não dá para enxergar. A gente consegue só ter uma ideia. Tá legal? Até a próxima aula. Forte abraço!